Neste segundo episódio da série recém-inaugurada Religiões, vamos abordar aquelas originadas no Oriente Médio, onde as três maiores religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, surgiram e são praticadas. Teremos de fazê-lo em 2 ou 3 partes, face ao extenso e rico conteúdo. Ressalto que a maioria dessas informações são obtidas na internet, através do Google, Wikipédia, onde os interessados podem aprofundar conhecimentos, e também no YouTube, onde existem inúmeras palestras e aulas a respeito. Como prometi, desde o início, meu simples trabalho se resume em facilitar e resumir essas pesquisas. Comecemos pelo Egito. O Egito está localizado no Oriente Médio porque uma parte significativa do seu território, a Península do Sinai, está localizada na Ásia, e a região do Oriente Médio abrange áreas da África e da Ásia. Além do mais, Moisés, descendente de Abraão, autor do Pentateuco, de fundamental importância na criação do judaísmo, a primeira grande religião monoteísta, ali viveu. Sendo um país transcontinental, o Egito é cultural e politicamente considerado parte do Oriente Médio e norte da África, cuja espiritualidade e reconhecida sabedoria foi referência e base para muitas correntes filosóficas e religiosas. A espiritualidade egípcia foi formada principalmente por suas tradições nativas politeístas, que influenciaram fortemente as culturas da Grécia e de Roma. Com o tempo, a religião egípcia também foi moldada e reinterpretada pelas religiões que a sucederam, como o cristianismo e o islamismo, que preservaram elementos de crenças antigas, como a vida após a morte, por exemplo. O politeísmo nativo era a crença em muitos deuses, representando as forças da natureza e os aspectos da vida. Ra, Deus Sol; Osíris, Deus da vida após a morte e ressurreição; Ísis, deusa da maternidade, fertilidade e magia; Horus, deus do céu e realeza; Anubis, deus da mumificação e mortos, são os principais exemplos. Era o alicerce da religião egípcia, desde 3.200 anos antes de Cristo. O culto à vida após a morte, com a preservação dos corpos através da mumificação, era central e deu origem a ritos e crenças populares que persistiram ao longo de milênios. As pirâmides eram tumbas faraônicas construídas para garantir a preservação do corpo e o transporte para a vida após a morte. Os rituais funerários incluíam o sepultamento do falecido com seus pertences e o julgamento no tribunal de Osíris, descrito no Livro dos Mortos. Durante esse julgamento, o coração do falecido era pesado contra a pena de Ma'at. Se fosse mais leve que a pena, a pessoa iria para o paraíso. Se fosse mais pesado, sua alma seria devorada por um monstro. Com o domínio grego e posteriormente romano, a religião egípcia se misturou com a cultura desses povos. O culto à deusa mitológica Ísis, deusa da maternidade, por exemplo, ganhou grande popularidade e se estendeu à Grécia e a Roma. No livro O Pensamento Filosófico da Antiguidade,
do professor Huberto Roden, filósofo brasileiro, que regeu as cátedras de Filosofia Universal e de Religiões Comparadas na American University em Washington por 5 anos, de 1946 a 1951, e que conviveu com Einstein durante 14 meses na Universidade de Princeton. Consta que cerca de 2000 anos antes de Cristo surgiram duas grandes manifestações de revelações divinas, uma na Ásia Meridional, na cidade de Ur da Caldeia, berço natal de Abraão, e Hermes Trismegisto, no Egito. Meio milênio mais tarde, essas duas torrentes divinas procuraram unir-se na pessoa de Moisés, descendente de Abraão, educado na corte real do faraó e instruído em toda a sabedoria egípcia, como consta no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Culminava essa sabedoria egípcia na filosofia metafísico-mística de uma personagem misteriosa que em seu país natal, o Egito, se chamava Thoth, mas a qual os gregos deram o nome de Hermes, o deus da sabedoria, e passou para a história com o cognome Trismegisto, quer dizer 3 vezes mago ou magno. Era uma mistura do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth, que simboliza um grande conhecedor da sabedoria espiritual, filosófica e oculta. As obras atribuídas a ele datam do século III depois de Cristo e foram escritas por autores desconhecidos. Contudo, seus ditos de sabedoria estão sintetizados no chamado Kybalion, um livro esotérico, interpretação da filosofia hermética do Antigo Egito, que simboliza um luzeiro, um farol a guiar a humanidade na sua longa jornada rumo ao infinito. Acrescenta Roden, o monoteísmo que, diversos séculos mais tarde, Moisés encontrou entre os iniciados herméticos da corte do faraó, enquanto as massas populares professavam o politeísmo, é um eco do monismo absoluto e universal de Hermes Trismegisto. O monoteísmo, como a palavra diz, admite só um Deus. Santo Agostinho e Tomás de Aquino são, na era cristã, os exímios sucessores do Moisés monoteísta, e a teologia cristã do Ocidente, na sua forma oficial, é visceralmente mosaico-agostiniana tomista. Moisés foi criado na corte egípcia após sua mãe, a hebreia Joquebed, tê-lo colocado em uma cesta no rio Nilo para salvá-lo da ordem do faraó de matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. A filha do faraó, Nítia, o encontrou, teve compaixão por ele e decidiu adotá-lo, garantindo que ele recebesse sua educação na corte. Nessas condições, conviveu com os privilégios da elite, especialmente da classe sacerdotal e dos escribas. Aprendeu inúmeras disciplinas, como matemática, geometria, contabilidade de impostos, medição de terras, astronomia, biologia, inclusive magia, que não era considerada uma ciência oculta, mas princípio fundamental da criação e uma força que permeava a vida, a religião e a vida após a morte. Também recebeu treinamento militar
para liderar exércitos. Alguns estudiosos dizem que ele pode ter tido contato com documentos como o Código de Hammurabi e o Livro dos Mortos. O Código de Hammurabi foi a primeira legislação escrita que estabelecia penas para os infratores, entre elas a famosa Lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, sendo por isto bastante provável o contato de Moisés com aquele documento. Esse tipo de pena foi amplamente adotado no Velho Testamento, onde se vê inúmeras passagens neste sentido, como em Êxodo, capítulo 21, versículos 23 a 25. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. A religião predominante no Egito hoje é o islamismo sunita, praticado por cerca de 86%, cerca de 100 milhões da população total, que é de 116 a 117 milhões. O Egito abriga ainda a maior comunidade cristã no Oriente Médio, 10% da população, ou seja, cerca de 11 milhões, sendo a maioria de seus membros pertencentes à Igreja Ortodoxa Copta. Outras denominações cristãs, como católicos, ortodoxos, gregos e sírios e protestantes, também existem no país, mas em menor número. Está aí, em um acanhado resumo, a grande influência da cultura, religiões e espiritualidade com que a civilização egípcia contribuiu para a formação das religiões monoteístas e outras. No próximo episódio falaremos do judaísmo.